Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estreia com grande vitória do Corinthians no Campeonato Paulista, no talento de Breno Bidon, que tá jogando, é um absurdo, e também com o brilho dos seus zagueiros. Vamos falar sobre a estreia do Corinthians? Tem coisas positivas, outras pra gente observar um pouquinho melhor. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já está inscrito no canal? Então bora, tô de férias aqui, acompanhei o jogo, tô gravando só agora, não consegui fazer live, mas já já a situação volta ao normal, tá bom, rapaziada? Vamos lá, deixa o like aí também, pra gente poder falar do Corinthians, 3-0 sobre a Ponte Preta, com todo o contexto e a ressalva que a partida exige, né? A gente tá falando de um primeiro jogo, de uma Ponte Preta campeã da Série C, ou seja, indo para a Série B do futebol brasileiro, com muitos desfalques. A gente falou aqui na véspera, no pré-jogo, um time que perdeu muitos jogadores porque acabaram não recebendo, a Ponte tem alguns transfer bans aí ativos também e não conseguiu contratar, registrar jogadores, pegou um banco de reservas praticamente de garotos, né, vindos lá da Copinha para poder ajudar a Ponte a ter elenco para poder fazer essa estreia. Então, é claro que a Ponte Preta seria uma adversária, digamos assim, batível, né, para o Corinthians. Mas o que eu preciso analisar nesse primeiro jogo? Primeiro que o trabalho seguiu. A gente está falando de um treinador que tinha contrato já até o final de 2026 e automaticamente permaneceu no comando do Corinthians depois do título da Copa do Brasil. A gente está falando de um elenco que foi mantido, por enquanto o Corinthians não fez grandes vendas e também não trouxe grandes reforços, mas tem coisa acontecendo. E a gente tem, obviamente, muitos desfalques por questões que a gente já falou por aqui, o Martínez, o Yuri Alberto, o Memphis, o Ranielli, jogadores que estavam fora, o Maicon que foi embora, e a gente precisava entender de que maneira o Corinthians começava, esse Corinthians que terminou a temporada tem 3 semanas, ganhando um título, ganhando do Vasco, em pleno Maracanã. Pois bem, cara, me agradou mais até do que eu imaginava. E o primeiro tempo, eu esperava, não sei vocês, mas eu esperava aquele jogo mais truncado, mais travado, o Corinthians, obviamente, tendo a bola, buscando as ações, a Ponte, né, assim, com muita dificuldade, né, gente, vamos falar a verdade. Então, eu precisava entender os movimentos do Corinthians no jogo. E o Corinthians foi dominante em termos de posse, finalizações, buscou mais o jogo, ficou rodando a bola, o Carrilho foi o cara mais pela direita, o Charles como o primeiro homem, aí você tem o André, que se desloca muito, né? Joga no ataque, joga na defesa, com 2 atacantes espetados, né? O Guinegão e o Vitinho aberto um pouquinho mais pelo lado esquerdo, o Guinegão ataca a área pelo central, mas às vezes cai pelo lado direito. Aí você tem os 2 laterais titulares, né, tanto o Mateuzinho quanto o Matheus Bidu. Você tem os 2 zagueiros titulares, tanto o André Ramalho quanto o Gustavo Henrique. Você tem o goleiro titular, que é o Hugo Souza. Mas algumas variações. E eu vou dizer um negócio, cara, acho que até o Charles, como primeiro homem, né, porque ele já atuou como segundo, ele já jogou até aberto num dos vértices, né, seja pela direita ou pela esquerda, fez um bom jogo. E o André, esse menino, André Luiz, que é da categoria de base, ele joga muita bola. Eu acho que ele pode ser, né, com a ausência do Maicon ali, eu sei que o Corinthians está contratando outros jogadores, pode ser titular eventualmente durante a temporada. Ficou devendo, pelo menos na minha opinião, o Carrilho foi um pouquinho mais burocrático, e a gente sabe que ele passou por problemas físicos no ano passado, estava jogando na dele, mas achei ele um pouco mais carimbador, digamos assim. Agora, o Guinegão e o Vitinho, eu achei que eles poderiam ter digamos assim, chamado mais o jogo. Porque o jogo era, digamos assim, favorável, né? Como eu falei, uma Ponte Preta fragilizada. Então, se tem um jogo para você golear e muitas vezes, né, você brilhar nesse sentido, seria esse jogo. Mas não foi o caso em relação aos atacantes. O Corinthians venceu por 3-0, mas não por conta dos seus atacantes. Não estou dizendo que eles foram mal, acho que até buscaram o jogo, né? Acho os 2 muito esforçados realmente, mas acho que falta um pouco de brilho nesse sentido. Agora, como eu falei, gostei do Charles. Eu sei que o contexto do jogo também favorece, eu não acho o Charles, não sou um grande admirador dele, mas preciso reconhecer que ele fez um bom jogo na primeira função no meio-campo. E o André, gostei. O André, cada vez que ele joga, eu fico encantado pela maneira tática, desenvolta como ele joga. E aí, preciso falar do craque que o Corinthians tem, né? Que se chama Breno Bidon.
O Bidon, ele tá com uma confiança, depois da última temporada, de como ele terminou o ano, com aquele drible maravilhoso, né, resultando no título contra o Vasco, da Copa do Brasil, com propostas de fora, do Flamengo, enfim. O Bidon está numa confiança que ele está até arriscando dribles mais ousados. Ele deu uma entrevista para a TNT no final do jogo, conversando com o Marcelo Beckler, né, que era o comentarista, dizendo: eu me cobro isso também, de pisar mais na área, de finalizar mais, de dar mais assistência, fazer mais gols, porque eu sei que eu posso fazer isso. Então, ele está tentando. Ele é meia, né, gente? O Dorival tem esse mérito, porque ele insistiu que o Bidon fosse um substituto do Garro, que ele fosse um jogador um pouquinho mais avançado, e, cara, cada vez que ele joga mais, ele tá mais solto, e tem algumas jogadas na partida, assim, que são incríveis, né? Tem um domínio de bola que ele tem, de uma cacetada, uma melancia que vem lá do 5º andar, e ele vai lá e amortece ela, faz embaixadinhas e sai andando, e o cara tem que chutar ele por baixo, assim, para poder tirar a bola dele. Ele saiu uma hora tabelando, né, com a bola dominada de cabeça. Ele tem uma desenvoltura para jogar e está cada vez melhor. 20 anos, Breno Bidon, terminou o ano bem, começou o ano bem. Era Ponte. Eu analiso movimentos, analiso contextos, e analiso de que forma o Corinthians se comportou diante de um adversário fragilizado e fez o que tinha que fazer. O primeiro tempo, como eu disse, mais truncado, freio de mão puxado, natural, estreia, aquela coisa toda. Os caras há 3 semanas estavam jogando a temporada passada e sendo campeões. Há 8 dias eles estavam se reapresentando, então natural. Aí vem o segundo tempo, o Corinthians já estava chegando, né? O Diogo Silva, goleiro da Ponte, vinha fazendo algumas defesas. A bola aérea estava muito forçada, até pensei naquele momento, acho que é jogo para o Pedro Raul, né? Porque o Corinthians está tentando uma bola aérea. E ela aconteceu com o Gustavo Henrique, né? Grandalhão, que é impressionante como ele tem uma efetividade, né, no alto, na bola aérea ofensiva. Tentou uma vez, o goleiro fez um milagre, na segunda ele marcou o gol. O Bidu já tinha feito um gol que foi anulado, teve uma falta num gol que também foi anulado, que eu fiquei na dúvida, mas eu acho que o Charles, ele dá um toquinho no goleiro quando ele disputa a bola ali, a assistente dá o gol, o assistente, né, dá o gol, e a árbitra, a Daiane Muniz, espera um pouquinho e acaba anulando, porque ela entende como falta, não teve revisão do VAR, e o gol foi anulado. Aí depois nós tivemos o gol meio sem querer do André, né, meio não totalmente, mas numa jogada muito bem tramada, né, pela direita ali, né, com ultrapassagem, vem o Vitinho, a bola sobra, o Mateuzinho chuta, o goleiro desvia, a bola bate no André, acaba entrando muita gente pesando na área, né, para poder fazer o gol, isso é muito legal. E aí no final do jogo, o André Ramalho premiado com um gol maravilhoso, abriu espaço, ele chutou, tirando completamente do alcance do goleiro. É bom goleiro esse goleiro da Ponte, mas, cara, o chute foi maravilhoso. Ele deu uma entrevista depois, no final do jogo, muito emocionante, assim, né? Por tudo que o clube, o Corinthians e ele mesmo passou, a gente não tem muita ideia, né, rapaziada? Fazendo um tete-a-tete com vocês aqui, uma meia-culpa que eu faço, e eu até pego leve, assim, né? Às vezes a gente passa do ponto na crítica, porque, enfim, a gente entende a exigência do torcedor, o torcedor fica... Eu me coloco né, no lugar do torcedor, muitas vezes, né, a gente fica exigindo algo mais desses caras, né, para representar uma torcida tão gigantesca quanto a do Corinthians, e o André revelou que, cara, teve o sogro, né, que faleceu no início do ano passado, que a família inteira passou de luto. Eu sei o que é isso, perdi meu sogro, um corintiano, né, tem 2 anos, e é muito difícil, assim, cara, você administrar isso dentro de casa. Então, se ter a cabeça boa para jogar futebol, não é fácil. E o André é um cara experiente, que voltou para o Brasil também por isso, por conta da família, jogou a vida inteira na Europa, de repente o cara chega e tem que desenvolver dentro do Corinthians. Ele chegou muito bem, depois deu uma oscilada junto do Félix Torres, junto do Gustavo Henrique, e depois os dois mesmo, né, o Gustavo e ele, se firmaram ali na defesa. Então é importante, né, cara, começar o ano pelo menos valorizando que o Gustavo Henrique e o André Ramalho também acabaram fazendo os gols dessa vitória 3-0 sobre a Ponte. Depois, no segundo tempo, ali 70, 72 minutos, o Dorival começou a mexer. O primeiro a sair foi o Carrilho, por uma questão física. Aí ele colocou Dieguinho, colocou Kaique, colocou o Pedro Raul, que até teve uma chance no final, mas né, acho que ele entrou faltando pouco tempo para mostrar alguma coisa. Deu uma cabeçada que ele estava impedido, o goleiro pegou, depois ele tentou chegar antes do goleiro, acabou trombando ali, pediu um pênalti e tal, mas nada demais. O
O Jacaré acabou entrando também nos minutos finais para ganhar uns minutos, o que eu acho legal. Então o Campeonato Paulista é isso, né? É uma competição traiçoeira, como disse o Dorival, eu concordo, mas o time já começou vencendo, goleando, dando alegria para a torcida e com muita gente para entrar nesse time, né? Não apenas aqueles que estão fora por uma questão momentânea, mas também pelos reforços que já vão chegar. O Gabriel Paulista foi confirmado, eu vou fazer um vídeo depois sobre os reforços, tá? E o Matheus Pereira, jogador do Fortaleza, que o Marcelo Passo conhece, que é filho do Terrão e que estava lá no clube cearense e que já deve chegar aí nos próximos dias e deve ter mais por aí. Então, na sequência, a gente traz mais detalhes sobre os movimentos de mercado do Corinthians visando a temporada que já começou. E começou bem, eu acho. Você não acha? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau.